pessoal, bem-vindo à Psicologia Irreverente. Meu nome é Thaís Barbizan, eu sou neuropsicóloga com enfoque em crianças, adolescentes e adultos. E eu vim aqui para quebrar tabus de uma vez por todas em relação ao que é essa tal psicologia, processo terapêutico, o que funciona, o que não funciona, se é para todo mundo, se não é. Então eu vim aqui para quebrar esse tabu e para vocês me conhecerem mais um pouco do meu trabalho também. Trabalho bastante com crianças e adolescentes. E hoje eu quero falar sobre dependência emocional. O que é dependência emocional? A dependência emocional, ela pode ser tida como muitos fatores, mas o foco hoje eu vou falar sobre a dependência emocional familiar. O que é dependência emocional familiar? Porque a dependência emocional familiar é muito mais importante de ser cortado esse vínculo e muito mais difícil de ser tirado, porque é uma dependência de uma vida, tanto para o núcleo familiar quanto para o externo. Porque se você ficar preso àquelas simbioses, ou seja, aquelas ligações energéticas com a sua família de uma forma negativa, isso vai atrapalhar a sua vida de uma forma muito significativa, vai atrapalhar a sua vida de uma forma num todo, holisticamente falando. E é muito importante esse cuidado, esse olhar diferente para esse núcleo familiar. Eu falo que a família é como se fosse uma empresa. Tem muitas crianças, adolescentes, principalmente adolescentes, vêm falar comigo, que falam, mas meu pai isso, minha mãe aquilo, e preciso disso, preciso daquilo. Não tem ideia realmente do que se passa dentro de si. Porque quando a gente culpa o outro, a gente acaba se culpando porque o outro acaba sendo nosso espelho. Os relacionamentos são vínculos que a gente tem durante a vida, tanto os relacionamentos familiares, quanto afetivos, quanto profissionais, que são importantes para o nosso conhecimento, para o nosso autoconhecimento, para a nossa trajetória de vida, para a nossa reforma íntima, nossa reforma moral, intelectual, enfim, de todos os tipos, de todos os meios e de todos os lugares e todas as necessidades vitais de vida que a gente tem. Então, o que é dependência emocional familiar? Quando a gente traz isso, alguém traz isso muito forte dentro da família, que é tipo o patinho feio, ou que vai quebrar os padrões familiares. Normalmente ele vai representar isso da família, ele vai representar essa dificuldade que a família tem em relação a tudo que existe dentro dessa energia simbiótica que é o núcleo familiar que todos temos. Porque vamos combinar que nenhuma família margarina, né? Todo mundo tem problemas, ninguém é perfeito. Estamos aqui nesse mundo para evoluir e para ser cada vez melhores, né? Como seres humanos, principalmente. Porque tanta gente esqueceu o que é ser humano hoje em dia, né? É complicado, né? É só andar na rua pra gente ver como é difícil ser humano e entender, porque as pessoas esqueceram que é ser humano também. Mas voltando à parte da dependência emocional. Então, o que é essa dependência emocional? Você tem uma dificuldade dentro do seu núcleo familiar, você tem esse incômodo dentro de você, com algum membro da família ou com todos, não sei. Mas é aquela coisa, os incomodados que se mudem, né? Então eu falo assim, normalmente, aquela pessoa que tá assim incomodada, tanto adolescente, o adulto, enfim, ele tem essa dificuldade de entendimento de que ele precisa sair, precisa romper, se libertar dessa dependência emocional. Porque mesmo ele tendo uma independência financeira, mas ele tem uma dependência afetiva, ele vai acabar dependendo emocionalmente da família. Mas isso é ruim. Talvez não seja ruim, porque aí eu vou sempre voltar para minha família, às vezes por questões que eu possa confiar. Isso para quem confia, para quem tem uma família. Cada núcleo familiar é formado de uma forma, tá, gente? Tô aqui pra falar sobre tem famílias disfuncionais, tem famílias disfuncionais, aí vai de cada um, obviamente. Tô falando das famílias que são mais disfuncionais. As famílias que funcionam tá legal. Mas, como toda empresa, como todo núcleo, como todo organismo vivo, existe essa necessidade de mudança. E sempre tem um que vai ser o patinho feio dentro desse núcleo, que é o que vai romper com tudo isso, romper com essa energia, essa dependência emocional. Então, o que acontece? Essa pessoa, esse organismo, essa criatura dentro da família é que vai conseguir fazer isso, porque ela vai, talvez tenha mais sensibilidade para perceber tudo isso, porque ela se incomoda e vai querer ir embora. Mas casou, teve filho, não casou, teve... Enfim,
independente do seu núcleo familiar heterossexual, homossexual, homoafetivo, né? Mas o importante não são siglas, o importante é o que está dentro da gente, né? Porque somos todos um só e somos todos únicos. Então, como quebrar essa dependência emocional? É você se olhar, você entender e se separar da família, entender que eu sou diferente, todos somos diferentes, mas fazemos parte, podemos nos agregar e não segregar. Quantas famílias a gente vê hoje em dia que a gente não tem conversa, não tem diálogo, as pessoas simplesmente sentam na mesa para comer, porque no Brasil nossa cultura é assim, né? Viemos de uma cultura que a gente senta para comer, para falar, e muitas pessoas se reúnem nessa parte do almoço. Hoje em dia nem tão mais na parte de uma refeição, pode ser um almoço, um jantar, ou qualquer tipo de reunião que tenha refeição junto, porque a reunião ela traz essa coisa quentinha, esse acolhimento entre os integrantes, né, familiares. Então, assim, é muito importante essa questão de entendimento de si, porque essa falta de comunicação é uma necessidade para vocês de vocês se entenderem como seres humanos, separados da sua família, porque temos papéis de irmãos, papéis de filhos, papéis de tios, quem tem, papéis de primos, papéis de, enfim, muitas coisas. Então, tudo tá em conjunto, tudo é ligado. Você saber se separar, você saber se entender, você se autoconhecer e saber discernir, se diferenciar desse núcleo e entender que cada um é um, né? Os filhos têm esse ideal de que os pais são super-heróis, isso é muito legal até uma certa idade, mas essa idealização, se ela se prolongar para a idade adulta, é complicado, porque aí você vai exigir, você vai depender emocionalmente da aprovação dos seus pais, o que não pode acontecer, né? Por quê? Porque a dependência emocional é a aprovação, é você ver o outro como um poder muito maior que ele tenha, não que ele não tenha poder sobre sua vida, no sentido de influenciar, mas é ver os outros de uma forma, os seus familiares de uma forma que vão te complementar e não que vão te atrapalhar. E assim, um pode ajudar o outro de uma forma a que todos se compreendam, mas às vezes nem todos buscam ajuda, porque não tem esse entendimento, essa dependência. Normalmente quem vai buscar terapia são as pessoas que entendem melhor, que têm essa sensibilidade melhor e até de certa forma são mais fortes para levar no lombo muitas coisas inconscientes e conscientes. Não que os outros integrantes não sejam importantes, mas essa pessoa é mais sensível para perceber isso. Então eu vejo muitas pessoas procurando a terapia devido a esse tipo de questão, essa dependência emocional. Porque, gente, ela é muito mais viciante, ela é muito mais impactante, ela é muito mais impressionante, ela atrapalha muito mais a nossa vida do que até uma dependência química. E também não deixa de ser uma dependência química, porque é uma dependência que faz parte da química, tudo é químico, né? O cérebro, o coração, tudo funciona de certa forma em conjunto, quimicamente e micro e macro organicamente. Então a pessoa que vai procurar ajuda, ela vai ajudar também a família, porque ela sendo exemplo, ela vai também transformar todo esse núcleo. Então é muito importante o papel do olhar para si mesmo e o papel de se desligar emocionalmente do núcleo familiar disfuncional e entender que todos podemos nos ajudar, um se ajudando, uma luz que se acende, acende todas as outras. Fico por aqui, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência e vamos ter mais vídeos. Psicologia Irreverente. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha. Se você não gostou, curte, compartilha, porque o importante é disseminar informação, tá bom? Ótima semana, ótimo dia, tudo de bom pra vocês.